Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Sebrae, que conta histórias de empreendedorismo e como o Sebrae pode ajudar ao empresário a continuar tendo sucesso no seu negócio. E hoje nós estamos aqui com a Juliana Almeida, que vai contar uma história incrível de quando empreendeu do negócios de festa até a pizzaria. A pizzaria dela é a Novo Mundo, que tem como prioridade colocar o cliente no centro do negócio, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Juliana, seja bem-vinda e eu espero que você possa nos contar alguns dos desafios que você já enfrentou, mas também um pouco dessa história brilhante e desse empreendedorismo feminino que tem muita garra aí. Vai, Juliana, me conta aí um pouco como foi que começou. Eu sei que isso começou aí nesse negócio de festa. Me conta aí um pouco dessa história. Eu comecei empreendendo com festa, quando meu filho nasceu, com aquela ideia de estar mais perto dele, de estar em casa. Mas a gente acha que empreender, a gente vai conseguir esses momentos, né? Então, eu digo que quando a gente empreende, a gente trabalha 24 horas, a cabeça não para. Então, eu comecei com as festas e aí estava sobrecarregada justamente com essa questão. Era festa infantil? Eram festas infantis. Tá. E aí, a gente ficou sobrecarregada com essa questão. Aí foi quando o meu marido começou a empreender no ramo de alimentação. Ah, então os dois também já no empreendedorismo. Isso. Maravilha. Ele é arquiteto, aí a gente teve a questão da crise da construção civil, aí foi quando ele começou a empreender no ramo da alimentação. Uhum. Então, ele começou revendendo produtos até que ele se encontrou fazendo massas artesanais. Aí a gente abriu uma operação chamada Carambola. E era o que a Carambola? A Carambola era um delivery. Ela começou primeiro como tinha um ponto fixo, uma lanchonete, que ficava ali próximo ao TRT, e ela funcionava principalmente para os clientes do TRT e da Vigilância Sanitária. Ainda não existia tão forte a questão do delivery. Então, ele começou a fazer massas artesanais. Então, foi antes de iFood? Antes. Aí, ele começou a fazer massas artesanais congeladas. Então, ele tanto vendia lá, como os clientes, o pessoal do TRT comprava e levava para casa, no final de semana, para fazer em casa. E eu, sobrecarregada com a questão das festas, vi nisso uma oportunidade quando o iFood começou a operar em Maceió. Então, na minha cabeça, eu precisava de um freezer, do micro-ondas, um computador e um entregador. Mas você continuou operando com os dois? Como foi? Não. Eu encerrei a minha operação com festas, ainda tentei fazer alguma coisa em casa, mas esse negócio eu trouxe para dentro da minha casa, porque a ideia era poder ficar mais perto dos meus filhos. E nós estamos falando de quando? Qual foi o ano isso? Nossa, acho que isso foi 2015. 2015. 2015. Aí foi quando o iFood começou a operar em Maceió. Então, no começo do iFood, era bem fácil. Então, eu só precisava dos motoqueiros. Nessa época, ainda não tinha essa questão dos motoqueiros serem do próprio iFood. Então, na minha cabeça, eu precisava vender 100 massas em um mês e ia conseguir tirar a mesma coisa que eu faturava com festa. No caso, que eu não precisava de funcionário, então seria só eu. Então, na primeira semana, aí foi quando eu cheguei para ele, eu disse, quero vender tuas massas. Ele, você é maluca, você é louca, não vai dar certo. Então, eu quero comprar de você e eu vou revender, tá certo? Tá bom. Então, eu vendia as massas na sexta à noite, no sábado e no sábado à noite. Então, a ideia do negócio foi sua? Foi, a ideia foi minha. E aí, quando a gente viu que dava certo e que nesse primeiro mês que a gente queria vender 100 massas, e nessa primeira semana a gente já vendeu as 100 massas, então ele se virou para mim e disse, não, eu quero ser sua sócia. Eu disse, está certo, agora tem que ser tudo do meu jeito, porque até então a preocupação dele de comercializar, a ideia que ele tinha era totalmente diferente da minha. Eu pensava como eu queria receber aquele produto, eu como cliente, como eu queria ter essa experiência, como eu queria que chegasse até mim. O delivery ele ainda não era tão forte. A gente só tinha delivery de sanduíche, só tinha delivery de pizza, era só o que a gente tinha. Então, eu queria uma embalagem diferente, eu queria... naquela época, ainda não tinha a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o iFood ele cedia para a gente tinha todos os contatos do cliente. Então,
eu dizia que era mais vaidade minha. Eu chegava na segunda-feira, eu mandava mensagem para todos os clientes para saber deles o que eles tinham achado, se eles tinham gostado, e daí então trazer eles para comprar direto comigo. Mas nessa época também ainda era difícil, porque não tinha a facilidade que tem hoje de chatbot, de cardápio digital. Então, hoje em dia, com a pizzaria, eu digo assim. Mas você sai desse negócio, então, só para quem está nos assistindo entender e que está nos ouvindo entender. Você sai do negócio de festas infantis, Isso. vai para uma lanchonete, que Isso. então era do seu marido. Exatamente. E depois você diz, opa, ele sabe fazer massa e eu Isso. quero montar uma pizzaria com base na massa que ele sabe Exatamente. fazer. Ele continuou com o ponto dele e eu vendia isso na sala da minha casa. Entendi. Então, aí foi quando mudaram as leis trabalhistas, mudou a questão da vigilância, a localização da vigilância sanitária. Então, o que aconteceu? Não tinha movimento mais na lanchonete, eu todo dia, fecha isso, vamos investir no delivery, vamos pensar dessa outra forma, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Se lá no espaço físico era distante, a gente tem, sei lá, 4 mesas, no delivery eu consigo atingir muito mais fácil 50 pessoas, 60 pessoas, muito mais rápido. E aí, depois de muito bater a cabeça, ele encerrou e a gente continuou só com o delivery. Com o delivery. Aí eu quero pegar a partir daí o seguinte. Certo. Você, como muitos milhares de empreendedores nesse país, bateram de cara com a pandemia, né? Isso. E quase que desiste do negócio, mas continuou a perseverar. Conta um pouco como é que foi isso e como é que você continuou tendo forças para dar continuidade a esse negócio. Pronto. Quando começou a pandemia, a Carambola já era bem forte, ela já tinha um público bem legal, a gente funcionava muito mais na hora do almoço e a gente precisava de alguma coisa para que à noite também a gente tivesse um volume maior de vendas. Aí foi quando veio a ideia da pizzaria. Então, a ideia começou da pizzaria, vamos ter algumas pizzas diferentes que a gente possa colocar no cardápio da Carambola e à noite a gente tem esse movimento maior. Aí a gente já estava com tudo pronto, a gente já estava com tudo idealizado da forma que a gente queria e a gente comprou um forno de um amigo do meu pai que disse, fica com esse forno. Depois você... Mas isso antes da pandemia. Isso antes você projetou tudo isso antes da pandemia. E aí a pandemia janeiro, chega. E isso aí? em janeiro. Isso. Aí a gente já estava com tudo certo. E aí foi quando a gente ficou sem o pizzaiolo. O pizzaiolo nos deixou na semana de inaugurar. E aí a gente não tinha para onde correr, não tinha experiência nenhuma, não sabia nem onde arrumar. E aí a gente... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra pizzaria, vamos abrir, no caso, que foi a Novo Mundo Pizzas, ela vai servir para a gente pegar a experiência, para a gente colocar essas pizzas na Carambola. Aí foi quando a gente abriu a Novo Mundo Pizzas e logo depois de um mês chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, o volume de vendas que a gente tinha da Carambola caiu drasticamente, porque os pratos eram individuais, as famílias estavam em casa, então o volume de vendas caiu bastante. Em contrapartida, isso tudo, o volume de vendas da pizzaria aumentou muito pelo mesmo motivo. Mas porque as pessoas estavam em casa agora, né? Exatamente. Só que a pizzaria, ela nasceu como um plano Z. Ela nasceu com data de validade. Ela ia servir apenas para que a gente pegasse experiência para abrir para a Carambola. Só que ela começou a tomar tanta força que aí ficou inviável da gente encerrar a atividade dela. Tanto é que, hoje em dia, a Carambola não funciona mais. Hoje a Carambola não existe mais. Hoje a Carambola não existe mais. E a pizzaria tomou totalmente o lugar dela. Entendi. E a pizzaria passou a ser o principal negócio até então de vocês. Isso. Aí eu te pergunto o seguinte, você falou, por exemplo, do iFood, Isso. que também foi decisivo nesse Foi. momento da pandemia, né, Exato. pelas entregas, mas você também, logo no início da nossa conversa, falou sobre o uso de ferramentas de redes de Isso. WhatsApp, chatbot e por aí Exatamente. vai. Quanto que é importante para o teu negócio hoje você estar sempre inovando e continuando a ter uma visão de que o cliente precisa ter uma experiência diferente, inclusive ao receber uma pizza? Então, quando eu iniciei a pizzaria, a minha ideia principal era não depender de iFood.
ter minha própria base de clientes. Eu sabia que seria muito mais difícil, mas durante muito tempo, com a carambola, eu tinha, vamos dizer, que 80% dos meus clientes vinham do iFood. Então, quando eu comecei, era algo que eu queria ter meus próprios clientes. Eu sabia o caminho. A gente já tinha o acesso ao Instagram, era muito maior. O acesso à informação era muito maior. Eu digo que eu comecei a empreender quando não existia o nome empreender. Então, quando eu comecei, a gente já procurou formas de fazer fora do iFood. Então, foi quando eu comecei a usar a questão do chatbot, foi quando eu comecei a usar o robozinho lá do Instagram, foi quando a gente começou a usar o cardápio digital. E aí, hoje em dia, eu digo que 99% dos meus clientes, eles fazem o pedido através desse cardápio digital. E hoje você não abre mão dessas ferramentas? Não, eu digo que eu deixo meu marido e não deixo meu robô. Pelo amor de Deus. É humanamente impossível, num dia como um dia de domingo, a gente conseguir atender de forma rápida. Se tiver que reduzir o custo, reduz o custo do marido, mas fica com as ferramentas. Não, pelo amor de Deus. Ô, Juliana, me diga uma coisa, você também é extremamente engajada nas ações de empreendedorismo feminino, né? E aqui você participa no Sebrae, do programa Sebrae Delas, que é um programa voltado 100% para o empreendedorismo feminino e para aquela mulher que deseja, inclusive, empreender. Conta para a gente um pouco dessa tua trajetória, do desafio que você logo no início colocou, de que tem filhos, né? Tinha um filho pequeno, pelo que foi colocado, né? E tinha um negócio de festas infantis. Exato. Como foi conciliar isso e como é que o programa Sebrae Delas descortina um pouco essa questão de que seria impossível a mulher com filho empreender? Eu terminei agora com a turma do Efeito Furacão. E eu falando para as meninas, dizendo o quanto é importante você começar sabendo todas essas informações. Quando eu comecei, tudo foi muito intuitivo. E hoje em dia você começa já com acesso grande às informações, você consegue entender o que você está fazendo. Porque empreender com filhos não é fácil, mas não é impossível. Eu vejo... Você só tem um? Tem mais de um? Tenho dois. Qual a idade deles? Hoje eles já são grandes. Eu tenho um menino de 17 que já trabalha com a gente na pizzaria e tenho uma menina de 14. Mas quando começou, tinha quantos anos? Quando eu comecei, um tinha 3 e o outro tinha 5. Uhum. Então, hoje em dia, é bem mais fácil. E a ajuda principal do Sebrae, não só com oficinas, mas com feiras, de conseguir levar os produtos que elas produzem, que elas fazem, até o cliente. Uhum. O quanto que o programa Sebrae Delas, por exemplo, ela impacta para essas mulheres que ainda enfrentam esse desafio do empreendedorismo, mesmo que você tenha filho. E, assim, não é só a questão do filho, tem muitas vezes a própria barreira do marido que não quer que a mulher tenha um negócio. Isso é uma realidade. Exatamente. Né? Como é uma vencer? Realidade. Não, eu, conversando com as meninas, a gente estava justamente falando dessa questão de empreender. Eita, esqueci o que eu ia falar. Assim, de empreender em casa, empreender junto com... Eu tive a felicidade de poder empreender junto com meu marido. Mas, assim, no começo, foi bem difícil, naquela questão que eu estava falando, da visão que eu tinha, de ter contato com o cliente e da visão que ele tinha. A partir do momento que eu vi que ele fez uma planilha e colocou lá na planilha Devaneios de Juliana, eu entendi que ele tinha aceitado aquilo que eu falava. Porque eu dizia, às vezes era uma besteira você mandar para o cliente um chocolate, mandar uma palavra, mandar um mimozinho e tentar entregar mais. Você acha que essa barreira
cultural do marido não querer ver a mulher empreendendo, ela já diminuiu bastante ou isso ainda é uma realidade no empreendedorismo feminino? Diminuiu bastante, mas empreender é algo muito solitário. E aí, quando a gente chega no Sebrae, que encontra grupos como o Efeito Furacão, como o Sebrae Delas, então você consegue ver que a sua história não é única, que você divide aquelas dificuldades com outras mulheres. Uhum. E aí você passa a ter mais força para chegar e lutar pelo que você quer, pelo que você acredita. Hoje você tem quantos funcionários? Nossa, hoje eu tenho... Tem dias, por exemplo, num dia como ontem, domingo, eu tinha 12 entregadores, 2 atendentes e 5 pessoas na cozinha. São 7, 17, 19. 19 24 pessoas. mais os 5, né? Você falou 12 com 7. 12 motoqueiros, 2 atendentes, 14 e 5 na cozinha. Com 7. 19. Isso. E aí tem uma questão que, assim, é importante também cuidar da equipe. Muito. E eu tenho aqui uma informação de que você investe na valorização dessa equipe. Como é que você faz isso? Conta pra gente. Quem contou foi a Érica, que cuida do Sebrae Delas, que é a nossa analista. Eu tenho um carinho muito grande pela minha equipe. Eu digo que a pizza é o instrumento que eu escolhi para cuidar das pessoas. Tanto a minha equipe, quanto as pessoas que vão receber. Uhum. Eu tenho a felicidade de dizer que todos os meus funcionários são meus vizinhos. A grande maioria, acho que 1 ou 2, não moram no meu bairro. Então, eu tenho esse carinho. Acaba que sai do momento de trabalho, a gente ainda tem aquele convívio, né? Mas a gente tem uma equipe bem divertida, bem legal. E eu tenho uma preocupação muito grande, que é a seguinte: eu tenho que trabalhar. Todos nós temos que trabalhar. Então, que pelo menos eles saiam de casa para ir para um ambiente saudável, um ambiente que eles não se sintam, que eles tenham uma saúde mental, que eles possam voltar e no outro dia querer ir de novo. Uhum. Não é fácil, porque são pessoas, e as pessoas são diferentes, mas a gente tenta fazer o possível para que seja interessante, seja legal. Maravilha. Seja um bom convívio. No tema de sustentabilidade, como é que você trata esse tema dentro do seu negócio especificamente? Ou você acha, a maioria, na verdade, né, eu queria ouvir a sua opinião, dos pequenos empreendedores acha que cuidar do tema sustentabilidade é muito difícil. Mas, na verdade, assim, não é para fazer grandes coisas, mas se você fizer o seu pedacinho, né, cada um passa a ter uma responsabilidade, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social. Como que você encara esse tema no seu negócio? Lá uma coisa que mudou muito para a gente usa energia solar. Então, é algo que faz muita diferença. Fez uma diferença imensa no nosso trabalho, como o nosso forno é elétrico, justamente por causa disso. Então, a gente faz uso de energia solar, a gente tem a questão das embalagens ser de material reciclado. Mas eu aprendi algo bem legal aqui também no Sebrae, com um rapaz chamado Ricardo, que a gente fez o programa Ali. Sim. Ele esteve lá e era algo que eu não sabia, que existe um termo chamado ASG. Uhum. E aí, é o que eu digo, às vezes a gente está tão distante, assim, é tão pequeno, que acha que aquilo a gente não pode levar para a gente. E aí, depois disso, eu entendi a importância da questão da sustentabilidade e justamente isso que você disse, que mesmo a gente sendo pequeno, a gente consegue fazer alguma diferença. Talvez é porque, assim, para nós que trabalhamos com o empreendedorismo do pequeno negócio, né, a gente olha as propagandas de grandes empresas e diz, isso aí aqui é só para grandes negócios, exatamente. Empresas que faturam muito, mas, na verdade, por exemplo, como isso você citou, uma ação além de diminuir o custo da sua empresa com a energia fotovoltaica, você também contribui, né, para que, por exemplo, outros meios de geração de energia elétrica eles possam ser melhor direcionados. Empreender é uma atividade que requer muita dedicação.
E eu sempre costumo dizer de que empreendedorismo de verdade é um empreendedorismo de propósito e não apenas um empreendedor que quer ganhar dinheiro porque quer ganhar dinheiro. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte: hoje a gente vê nas redes sociais, né, vários influencers vendendo negócio fácil, até de ganhar milhão, né? Tem até treinamento até para ganhar, venha ter o seu primeiro R$1 milhão, venha se tornar um milionário. É isso mesmo? Não. Qual o sentido? Não faz sentido. Empreender não é fácil. Eu digo que todo mundo diz matar um leão por dia. Não é matar um leão por dia. Você passar o dia com o leão aqui do seu lado e você dizer, leão, segura aí um pouquinho, que agora eu tenho que terminar. Amanhã você acorda e a gente começa tudo de novo. Mas não é fácil, não é lindo, não é maravilhoso, mas é uma delícia. É uma delícia. As pequenas conquistas de empreender são incríveis. Comprar um freezer, comprar um forno, tudo acaba sendo incrível. E o que eu gosto mais é poder colocar pessoas para trabalhar comigo, é poder saber que eu faço diferença na vida daquelas pessoas. Isso. E, sobretudo, gostar do que faz, né? Porque, como qualquer outra atividade, você tem que gostar do que faz. O marido ainda está empregado com você? Não, eu digo que ele é meu funcionário não remunerado, mas ele está comigo. Eu cuido da metade, ele cuida da metade. Mas é prazeroso ter também, né, a possibilidade de você estar com seu marido empreendendo, te ajudando nessa jornada. A gente divide os mesmos sonhos. Isso. Aliás, empreendedorismo também é sonhar, né? Ser empreendedor é sonhar. Juliana, eu estou absolutamente feliz por essa sua jornada que você contou, o que demonstra também que o empreendedorismo feminino ele é um empreendedorismo de garra, de força, né? Um empreendedorismo que tem um objetivo até muito mais diferenciado, muitas vezes, tem uma visão para o cliente de forma diferente, né? E eu fico feliz em conhecer a tua história, né? E saber que o Sebrae está junto contigo nessa jornada. E se você tiver que deixar uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo, que mensagem você daria para o empreendedor? Desistir? Não. Continuar? Como é? Não. Me conta. Empreender é persistir. Acho que empreender é você persistir, não desistir. Não tem. Quando a gente começou, eu dizia, a gente não tem a opção de desistir. É fazer dar certo. Se você acredita, você tem que fazer valer a pena. Você tem que ir em frente, não desistir. Desistir não é uma opção. Jamais será. Jamais. Desistir não é uma opção. Fica aí o recado para você, empreendedor, de que continue na luta, ainda que o leão esteja aqui no seu ouvido. Manda ele 24 dormir horas. um pouquinho. Manda ele dormir um pouquinho. Que amanhã, no outro dia, dorme, no outro dia começa tudo de novo e vai em frente. Maravilha. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço.